Paz do Senhor, veja só que ironia do destino. Eu conheci Davi Neto, ele tinha 7 anos, 7, 8 anos de idade. Aquele menino cresceu. Esses dias eu vi um vídeo dele, uma linguagem estranha, e ele começou o vídeo dele falando cara. Eu lembro que aquele menino, quando era menino, fazia coisa de menino, mas ele cresceu e continua fazendo coisa de menino. Em um dos vídeos da sua trupe, dos seus asseclas, e eu vi quando um deles saudou os irmãos. Quando falou irmão, o outro disse: que é isso, rapaz? Repreendeu como se ele estivesse falando um palavrão. Quando o outro disse irmão, o parceiro disse: que é isso? Não pode. Essa turminha aí do Regenere. O Regenere, mas era proibido chamar irmão. Aliás, eu acho que é proibido até dar a paz do Senhor. E ele começou um vídeo dele, o menino Davi Neto, falando cara isso, cara aquilo. A Bíblia diz: não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Bem, talvez para ele esse seja o linguajar deles. Efésios 4:2, Efésios 4:29. Também nós temos Tito, né? Tito diz, Tito 2, 7 e 8. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, mostra a incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, linguagem sã. Se esse tipo de termo, de relação entre os irmãos, cara, mano, e aí, velho, e ppp, qual é, brother, bro, se essa é a linguagem deles, pelo menos é deles, não é a linguagem da Bíblia e não é a linguagem da igreja. Diga-se de passagem. Então ele começou, cara, a igreja é Deus e amor, ela tem que pregar mais sobre o amor e a graça. Bem, mas o que será que ele tem na cabecinha dele a respeito de amor? O que é amor? O amor não é um sentimento afetivo que se tem por alguém, de protegê-lo e em busca do bem do outro? Então vamos lá. A Bíblia diz em Coríntios 13, 6, que o amor não folga, não se alegra com a injustiça. Que amor é esse que se alegra, que folga com a injustiça, com a imundícia, com o pecado, com a desobediência? Eu não entendo esse tipo de amor, ô menino. Em Hebreus 12, 6, a Bíblia diz que o Senhor corrige, o Senhor castiga a quem ama. Que amor é esse? Pois o Senhor corrige a quem ama e castiga todo aquele que reconhecer por seu filho. Hebreus 12, 6. Que tipo de amor é esse, hein, menino Davi? Que você está pregando? A Deus e amor, tem que pregar mais amor. Não entendi que amor é esse. E por falar em amor, a Bíblia diz em 1 João 4,8 que Deus é amor. Mas a mesma Bíblia diz, em Hebreus 12, 29, o nosso Deus é um fogo consumidor. Qual é o amor que você defende, menino? Qual é o amor que você defende? É aquele amor que se alegra com a injustiça, que tolera pecado, que não repreende nem disciplina? Quando a Bíblia diz que aqueles a quem o Senhor ama, Ele repreende e Ele disciplina. Esse tipo de amor que não repreende, não disciplina, não corrige, não é amor. Nós chamamos isso de conivência de pecado. É aquele que é conivente com o pecado. Talvez seja isso que o Senhor queira dizer
E aí ele vem e fala de graça, né? A igreja Deus e Amor tem que falar de graça. Como se a igreja Deus e Amor não falasse de graça, a igreja Deus e Amor não soubesse o que é amor, a não ser que seja esse amor invertido, que mais tem a ver com conivência de pecado do que com amor que não foga com a injustiça, do que com o amor que repreende e castiga. Aí ele vem e fala de graça. Mas o que será graça? Será que graça é liberdade para pecar? É passaporte para pecado? O que será graça? Quando você abre a Bíblia em Romanos 6, 1 e 2 e 14 e 15, ele diz que nós não podemos usar da graça para pecar. Não é isso que está escrito na Bíblia ou não? O que será que ele entende de graça? Romanos, deixa eu abrir aqui o que diz aqui, Romanos 12, Romanos 6, 1 e 2. Vê o que diz a Bíblia aqui, olha. Talvez ele esteja falando de um outro tipo de graça, que não essa aqui, que a Bíblia fala, né? Vamos ver aqui, ó, Romanos 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma, nós os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Que graça é essa? E o versículo 14 diz assim, olha. Aqui, ó. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? O que será que ele entende de graça? Graça é liberdade para pecar? Graça é não estar submisso ao dever de obediência? Graça é não praticar as boas obras de um crente santo e fiel? O que será que ele entende de graça? E aí ele vem falar de usos e costumes. Igreja Deus e Amor tem que parar com usos e costumes. O que será que ele entende de o que são usos? O que são costumes? Costumes são todo um modo de pensar, uma cultura, um modo de agir característico de um grupo social. A igreja tem um modo característico de pensar. A igreja tem um modo característico de agir. São costumes, são usos, são hábitos. E aí alguém diz, usos e costumes não salvam. Ah não, usos e costumes não salvam. Veja só, quando Pedro escreve, eu vou abrir aqui, uma passagem que eu marquei aqui em Pedro, para nós lermos. 1 Pedro 3, ele diz assim, 1 Pedro 3,3, o enfeite delas não seja o exterior no frisado do cabelo, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus. Costume. Era um costume, era uma cultura das mulheres que esperavam em Deus, se vestiam com pudor, com modéstia. E se não se vestirem assim, estão condenados ao inferno. É um costume, costume salva. Você sabe discernir costume de doutrina? Sabe quando se fala de doutrina e quando se fala de costume? Quando se fala de costume, estamos falando de doutrina. Quando se falamos de doutrina, doutrina torna-se um costume na igreja. Por exemplo, é costume da igreja não beber, não fumar, é costume, mas isso é doutrina. E aquele que não pratica este costume, peca. E se peca, vai para o inferno. Você sabia que lá no livro de Esther, no capítulo 3, 8, diz assim, então Amã disse ao rei Xerxes,
Existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias de teu império, cujos costumes são diferentes de todos os outros povos que não obedecem às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Costumes. O povo de Israel tinha um costume diferente do povo que estava ali no reino de Xerxes. E por isso muitos deles foram mortos. Costumes. Porque eles não praticavam o que os outros praticavam. Costumes. Vamos falar mais de costume aqui? Paulo, aqui ó, e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Atos 16, 21. Por isso Paulo e Silas foram presos, porque pregavam costumes que salvam, costumes que são doutrinas, costumes que é prática, que são usos da igreja. Ah, mas a igreja de Deus é amor, tem que parar de pregar usos e costumes. Atos 21, 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Doutrina. Ah, a igreja de Deus é amor, tem que parar de pregar isso. Porque para ele, costumes é pregar contra calça comprida, pregar contra cabeludos, irmãos de brinco, bermuda, ir para a praia. Aí ele diz assim, vamos evitar essas coisas. Quer dizer, essas coisas que ele defende são os costumes mundanos. Então, os costumes mundanos podem se abraçar. Mas os costumes da boa prática da igreja é para jogar fora. O que é santidade é para jogar fora. O que é costumes mundanos é para trazer para dentro da igreja. É isso que ele está defendendo. É isso que ele quer dizer. E eu estou numa luta. Eu estou vacinado. Está vacinado sim, com a vacina mundana. E ainda mais, com outra vacina. Aquela que é o apoio do teu pai e da tua mãe. Débora e Lorival, que não te ensinaram o verdadeiro evangelho. E você tem o apoio deles. Por isso você resiste. Porque se fosse na época do Davi Miranda, ou missionário, tu já estavas colocado no teu lugar, menino. Mas tu diz, eu estou vacinado, é porque tu tem apoio do teu pai e da tua mãe que mandam na igreja. Por isso você fala, eu fui chamado para falar aos jovens. Falar o quê? Doutrinas mundanas? Trazer o que? O mundo? Seja anátema, seja maldito, qualquer outro evangelho. A igreja Deus e Amor não precisa de outro evangelho. É esse que há 58 anos tem sido pregado. É este. Ah, mas tem pouco jovem na igreja. Qual igreja tem muito jovem? O mundo, o Brasil tem apenas 24% de jovens, adolescentes, 10% de jovens. Tu quer todos eles dentro da igreja como? Com o evangelho da mentira ou o evangelho da verdade? A igreja de Deus e Amor sempre teve jovens, ou tu nunca viste os congressos da igreja de Deus e Amor? Porfiai por entrar na porta estreita, por onde muitos se esforçam por passar.